Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 28 de março. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na 7ª semana, na mensagem 23. Muito mais, Senhor Jesus. Se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei. Quando a gente clica no like ali no gostei, o YouTube vai entendendo que aquele conteúdo é relevante, ele vai indicando isso para outras pessoas, E também, quando a gente deixa o like também, a gente é um com a palavra, dizendo que nós somos um com a palavra da vida da igreja, uma maneira também de abençoar aqui o canal. Ó Senhor Jesus. E o mais importante, que você busque o Senhor, ore o Senhor, tenha comunhão com o Senhor, para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender cada ponto da palavra, para você poder compreender aquilo que Deus quer transmitir especificamente para você. E também para que Deus te revele pessoas, para quem deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus, Ele abençoe o seu desfrute e abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Senhor Jesus. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora, Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3. Senhor Jesus. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Senhor Jesus. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, YHWH, o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Embora já tenhamos tratado o assunto a seguir em semanas anteriores, vale a pena recapitulá-lo sob a ótica da intimidade de Deus conosco. No livro de Êxodo, capítulo 6, vemos que Deus apareceu a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Senhor Jesus. A palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, refere-se ao nome de Deus, que por vezes é traduzida por Jeová em algumas versões. O equivalente no alfabeto ocidental ao original hebraico YHWH, palavra com 4 consoantes, sem nenhuma vogal. Esse é o nome de Deus. O Senhor apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, como o El Shaddai, aquele que supre todas as necessidades do homem. Entretanto, pelo seu nome, o Senhor, YHWH, ele não se deu a conhecer. Os judeus veneram o nome de Deus, mas não o pronunciam, por temerem chamar seu nome em vão. Hoje, nem mesmo sabem como se pronuncia o nome de Deus, Senhor Jesus. Por vezes, estudiosos se perguntam por que Deus tem esse nome. Tudo indica que a razão está associada a algo muito profundo. No alfabeto hebraico, as letras correspondem a números. Eles não tinham os algarismos arábicos que usamos atualmente.
Tomando o alfabeto ocidental como exemplo, teríamos que a letra A corresponde ao número 1, a letra B ao número 2, a letra C ao número 3 e assim por diante. Para se escrever 1 mais 1 igual a 2, eles escrevem A mais A igual a B. E 1 mais 2 igual a 3 se escreve A mais B igual a C. Para eles, as letras do alfabeto e os números são equivalentes. Tanto se enumera com letras quanto com números. Ambos são igualmente usados. Assim, temos que o Y equivale a 10, o H equivale a 5 e o W equivale a 6. Sendo YHWH igual a 10, 5, 6, 5. Ninguém sabia o motivo de esse nome ser tão difícil de se pronunciar. Entretanto, na biologia, no estudo molecular, podemos achar a resposta. A molécula de DNA tem uma dupla hélice que contém todas as informações genéticas de um indivíduo, de seus pais e de ancestrais longínquos. Essa dupla hélice é interligada por pontes que obedecem a uma ordem. Há 10 unidades de informação e uma ponte. Depois 5 unidades de informações e a segunda ponte. Depois 6 unidades de informações e a terceira ponte. E por fim, 5 unidades de informações e a quarta ponte. Esse padrão se repete por toda a cadeia da molécula de DNA. Diante disso, temos o ordenamento molecular 10, 5, 6, 5. E aplicando o alfabeto hebraico, temos a seguinte equivalência: Y igual a 10, H igual a 5, W igual a 6, H igual a 5. É exatamente o equivalente em hebraico a YHWH, o nome de Deus. Portanto, o nome do Criador é o que une as duas hélices de DNA, Senhor Jesus. Deus fez questão de assinar sua obra-prima, deixando seu nome sagrado em nosso DNA. Um ateu pode dizer que não passa de coincidência, que é uma obra do acaso. Contudo, um matemático dirá que a possibilidade de ser obra do acaso é nula, é impossível. Deus, o Criador do universo, assinou nossa molécula de DNA. Uma grande obra sempre tem a assinatura do artista. Deus nos criou e deixou seu nome, YHWH, registrado no mais profundo de nosso interior, em nosso código genético. Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o irmão está tocando isso conosco, né, que muitas pessoas às vezes nascem como cristão, né, vivem na igreja, né, estudam a Bíblia, creem, vivem a vida toda ali, né, diante do Senhor e tal, falam com Deus, ouvem a Deus, louvam o Senhor, têm esse sentimento, né, a respeito do Senhor, e aí vão para a faculdade, né, aí chega lá, começa a estudar, aí aprende um monte de coisa, né, e aí se torna ateu. Aí a cabeça fica confusa, né, porque começa a ler um monte de coisa e tal, né, Senhor Jesus. E aí ele deixa de crer no Senhor, achando que não é obra do acaso, que eu estou vendo coisa da ciência, estou vendo obra disso, obra daquilo, estou vendo história, vendo não sei o quê. Ó Senhor Jesus, né, e acabam negando a existência de Deus, negando tudo aquilo que elas vivenciaram, né, durante o seu crescimento, durante uma boa parte da sua vida, né, Senhor Jesus. É por isso que hoje, né, os irmãos insistem bastante, né, os irmãos, né, eu também, né, insisto bastante a questão da leitura, né, Senhor Jesus. O que às vezes acontece, né, a gente lê pouco quando a gente está reunindo, né, com o Senhor, né, e aí, né, os jovens vão crescendo na vida da igreja e não tomam assim, né, com muito afinco a questão da leitura. Aí vão para a faculdade, chega lá, tem que ler muito. Aí começa a ler, aí começa a ganhar entendimento dessas coisas. E aí aquilo que ela era para ter lido de Deus, era para ter exercitado o seu cérebro, ela não exercitou. Aí essas coisas vão se perdendo. Né? Por isso que hoje é importante, né, a gente exercitar a leitura. Né? Como a gente já viu também, né, Alimento Diário mais para trás, né? Senhor Jesus, né? A questão do córtex pré-frontal, né, na testa, né, bem na frente mesmo, né, ali que você
exercita ali seu discernimento, né? Quando você lê, você tem que entender, é diferente de você ver uma imagem, né? Você ver um filme, né? Ver um vídeo aqui, né? Igual assistir no canal, né? Senhor Jesus, é diferente. Quando você lê, né? Igual aqui, eu estou lendo e estou explicando, estou dando testemunho, né? Senhor Jesus, né? Dando aqui uma explicação, aqui, entrando um pouco mais na palavra. Mas quando você pega e lê, tudo isso que eu estou fazendo aqui no canal explicando, você tem que fazer isso sozinho, né? Senhor Jesus. Então você tem que ter um certo conhecimento, um certo know-how, né, a respeito da palavra. Você tem que conhecer, né, vários aspectos da palavra do Senhor, né, Senhor Jesus. E você tem que guardar isso, né? Então o que vai te dar discernimento? É quando você pega isso tudo aqui e você tenta entender com a sua mente. Você vai usar o córtex pré-frontal, né, para te dar entendimento. Isso aí vai ficar guardado dentro de você, né? É isso aí que vai te dar convicção, né, que vai te dar, né, embasamento em tudo aquilo que você for fazer. E às vezes acontece muito isso, muitos cristãos não utilizam isso, né, não usam essa característica, né, que Deus colocou em nós, né, Senhor Jesus. Aí quando chega na faculdade ele tem que usar, né, aí só que vai usar da maneira errada, vai usar para aprender coisas que não prestam, né, Senhor Jesus. Então hoje, né, o que acontece? Né, hoje nós precisamos ler, nós precisamos desfrutar o Senhor e ter essa plena convicção. Como ele falou aqui, né, um ateu pode até dizer que essa questão aqui do DNA, isso é coincidência, o pessoal pegou aí e tá usando isso aí como se fosse uma grande coisa, mas não tem nada a ver. Mas um matemático, né, alguém que realmente, né, trabalha com algo exato, né, ele vai olhar e falar assim, não, é quase zero, né, Senhor Jesus, né, é uma porcentagem muito pequena, né, Senhor Jesus, não tem como, né, como que uma pessoa, né, há milhares de anos atrás ia saber, né, Senhor Jesus, né? A gente vê que, né, o genoma humano, né, ali a codificação do DNA, né, que tem muita coisa ali, né, tudo isso aqui foi descoberto há poucos anos atrás, né, há pouco tempo atrás, né, se você for considerar a história da humanidade, né, Senhor Jesus, como que podia o homem lá há milhares de anos atrás lá ele saber de tudo isso, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Estava vendo um documentário um tempo atrás, né, falando, mostrando ali, né, o que aconteceu ali nas 10 pragas do Egito, né, eles conseguiram constatar, né, vendo várias coisas ali, né, que houveram eventos globais, né, que geraram condições ali para ver tudo aquilo ali que houve nas 10 pragas, né, ali, né, o rio se torna sangue, ali os sapos, moscas, gafanhotos, chagas, tudo aquilo ali, né, ali ter ficado coberto, né, ter ficado negro, né, uma negridão tão grande que a Bíblia fala que podia tocar, né, e aí os cientistas foram ali percebendo que houveram sim eventos globais que puderam proporcionar aquelas coisas ali, né, Senhor Jesus. E aí foi indo mais para frente do documentário mostrando, né, Senhor Jesus, ali, né, a questão ali da abertura do Mar Vermelho, né, um cientista ele conseguiu comprovar que isso é possível, né, que a cada 400 anos, né, acontece um fenômeno lá que todos os ventos, né, que correm ali naquela região, que cada hora venta para um lado, para o outro, né, por isso que a gente vê grandes tempestades ali, né, a Bíblia relata vários naufrágios de Paulo, né, ali Jesus ali também com os discípulos, né, a gente vê muita coisa ali, então houveram muitos naufrágios ali, porque são ventos que uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro, e acabavam tombando os navios mesmo. E aí o cientista descobriu que a cada 400 anos ocorre um fenômeno que todo esse vendaval ele começa a tomar uma direção só. E aí, justamente naquele trechinho ali onde as pessoas calculam ali, né, os estudiosos calculam que foi nesse trecho ali onde Moisés atravessou, né, com todo o povo ali, que realmente naquela região ali é propícia para esses ventos todos juntarem e realmente acontecer isso, de ter tanto vento ali que o mar acaba se abrindo e dá para se passar ali, né, a pé, né, Senhor Jesus. Ele foi constatando tudo isso cientificamente, mas ainda há pessoas, né, que contestam tudo isso, né. Hoje a ciência está conseguindo comprovar, né, muita coisa, né, Senhor Jesus, muita coisa bíblica, mas o que eu achei interessante, né, que é o que eu quero compartilhar aqui, né, a respeito dessa palavra de crer, não crer, né, é justamente isso, né, algo que o cientista falou. Ele falou assim, o mais impressionante não foram todos esses fenômenos, né, que aconteceram, né, e puderam gerar, né, as 10 pragas, a questão do vento ali, que abriu, né, o mar ali e tal. Ele falou assim, o mais impressionante é como que Moisés sabia, né, Senhor Jesus. Aí ele mostra assim,
cientificamente era impossível, né? Hoje eles estudam olhando para trás, né? Vendo várias coisas, faz estudo disso, daquilo e tal, e aí eles vão percebendo, né, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, cada 400 anos acontece esse fenômeno e tal. Mas ele falou assim, mas como que Moisés sabia que naquele dia, naquela hora ia acontecer esse fenômeno? Ele falou, poxa, era impossível que ele fosse um grande cientista e ele pudesse observar estrelas, ver isso, ver aquilo, não tinha como prever uma coisa dessa. Então os cientistas só olharam e falaram assim, é impossível uma pessoa fazer tudo isso se Deus não falar com ele. Ó Senhor Jesus! Então é isso que a gente precisa tocar hoje, né? A questão da palavra. Tudo isso está nos mostrando que a respeito do nome do Senhor, o principal aqui, né, de tudo isso é você ouvir o Senhor falar com você, é você crer. Se Moisés, né, ele recebeu toda essa ordem de Deus, né? Olha, o povo aqui, né, Abraão, Isaac e Jacó me conheciam como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas pelo meu nome não foram conhecidos, né? Moisés ele perguntou qual era o nome do Senhor, porque ele falou, quando eu for lá diante do povo, e o povo perguntar, né, que nome tem esse Deus, né, que me mandou aqui, ele falou, o que eu vou dizer? Você vai dizer que eu sou o que eu sou, né? Eu sou o Senhor, né? Senhor Jesus deu esse nome aqui, mas hoje a gente fala, né, simplesmente, né, YHWH, né, que é você transliterar, né, o alfabeto, né, hebraico para o nosso alfabeto, né, A, B, C, D, né, Senhor Jesus. Então seria seria isso aqui, né, YHWH, né, isso aqui em hebraico o Y é Yud, o H é Rei, o W é Vaf, né, e o H é Rei de novo, né, Yud, Rei, Vaf, Rei, né, Senhor Jesus, seria, né, a tradução, colocando isso em hebraico, né, mas quando junta tudo isso, como é que se fala? Até mesmo os judeus perderam isso, né? Eles ficaram ali com medo de falar o nome de Deus em vão, né? Senhor Jesus, e talvez também, né, pelo que eu já ouvi, assim, vi de estudos e tal, pelos judeus estarem muito espalhados, né, e depois, né, uma vez por ano, 3 vezes ao ano, ter que se juntar ali, ir ao templo e tal, então cada um vinha falando hebraico, né, se juntavam ali, mas tinham sotaques diferentes, né? Então talvez um pronunciasse de um jeito, outro pronunciasse de outro, tivesse um pouco de sotaque, e aí alguns talvez ficassem corrigindo, né, aqueles coisas, não é desse jeito, tem que falar desse jeito e tal, né, Senhor Jesus. E aí alguns começaram a falar, não fala, você está falando errado, está falando o nome de Deus em vão. E aí eles começaram a temer falar, né? E aí essa pronúncia se perdeu, né? Então alguns traduzem isso como Jeová ou Javé, né? Mas a maneira mesmo de se pronunciar foi se perdendo com o tempo, né? Senhor Jesus, né? Então, né, por isso que hoje, né, o Senhor está mostrando para nós, né, toda essa questão aqui, mostrando o nome de Deus, porque hoje, né, com a tecnologia a gente já consegue ver, né, a questão do DNA, tudo isso, né, e alguém, né, conhecedor da palavra que viu isso, né, viu ali o original, né, viu aqui as letras aqui no hebraico, né, equivalência numérica, né, que no hebraico eles usam, né, a letra como número, né, Senhor Jesus. E aí a pessoa observou isso, né, começou a olhar as cadeias de DNA e viu, poxa, a primeira cadeia tem 10 informações, né, a segunda 5, a terceira 6, a quarta 5, depois repete 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, o DNA é todinho assim. Alguém observou isso, por que 10, 6, né, 10, 5, 6, 5, por que isso? Né? E aí um dia juntou com essa curiosidade, por que Deus botou um nome impronunciável, né? Por que se perdeu isso? Aí ligou uma coisa a outra. Né? Isso é revelação de Deus. Assim como Moisés, né, para poder saber o exato momento em que o mar ia se abrir, né, que há alguns que possam julgar isso como coincidência, né? Poxa, né, aconteceu ali 400 anos, a cada 400 anos Moisés sabia o dia exato, a hora exata, né? Ele levou o povo na hora exata ali, né, sem saber qual ia ser a duração daquilo ali para atravessar 2 milhões de pessoas, né, Senhor Jesus. E da mesma forma, nós precisamos pegar isso aqui, essa palavra, né, a gente tem que criar da mesma forma como esse cientista falou, né, como é que Moisés sabia de tudo isso, como é que ele obteve toda essa informação, né, Senhor Jesus. Então da mesma forma, o Alimento Diário está tocando conosco aqui a palavra, né, abriu esse parênteses para mostrar para a gente isso aqui, para a gente perceber, né, que tudo isso que a gente ouve na palavra, que a gente crê, né, você ouve aqui no canal, você lê por meio do Alimento Diário, você ouve na mensagem, né, por isso estou sempre encorajando, ouve o tutorial, ouve tudo isso,
o mais importante é você perceber que Deus precisa falar com você. Você precisa ouvir isso do próprio Senhor. Você não tem que ouvir, né, o Marcos falando, você não tem que ouvir o irmão Pedro Dong falando, você não tem que ouvir o irmão lá no tutorial falando. O que você precisa ouvir é o Senhor falando. Né? Foi o que o cientista pôde perceber. Poxa, tudo isso ali aconteceu de verdade, né? Tem provas científicas de tudo isso aconteceu. Mas como que um homem podia saber de tudo isso? Né? Senhor Jesus. Né? Eles pegando tudo isso como base, né? Eles podem ver as coisas que passaram, mas como que alguém vai saber que o negócio vai acontecer amanhã? Vai acontecer mês que vem, vai acontecer naquele dia, naquela hora. Né? Deus precisa falar com esse homem. Ó Senhor Jesus, da mesma forma, hoje nós precisamos ler a palavra, exercitar nosso córtex frontal, a gente ter discernimento daquilo que Deus fala conosco. Porque senão daqui a pouco a gente vai ler outras coisas e as outras coisas vão nos convencer, porque a gente não tem convicção daquilo que Deus falou conosco. Então, o mais importante, ouça o Senhor. Aprenda a exercitar o seu espírito para que Deus possa falar com você. Não exercite só uma ou duas vezes, não invoque o nome do Senhor só uma ou outra vez. Né? Esse nome aqui a gente não sabe pronunciar, né? Esse YHWH, mas hoje, né, Deus nos deu um nome, né, que está acima de todo o nome de Jesus, né? O único nome que importa pelo qual o homem seja salvo. A própria Bíblia nos mostra tudo isso. Então nós precisamos invocar o nome do Senhor, né? Senhor Jesus, né? Rogar, né? Ó Senhor Jesus, não é só dizer uma ou outra vez, mas realmente invocar o nome do Senhor para que o Senhor fale com você. É isso que vai te dar convicção que nenhuma faculdade, nenhum estudioso, nenhuma outra situação vai tirar isso de você. Né? Aqui a gente já viu que Deus implantou, né, o próprio nome dele dentro do nosso DNA. Mas o que da vida de Deus hoje ele está conseguindo implantar dentro de nós? Né? O que você tem ouvido? O que você tem dado ouvidos? A quem você tem dado crédito? Né? As mentiras do inimigo que você acredita ou é na palavra de Deus? Né? Ó Senhor Jesus. Né? Então nós precisamos tocar na palavra e ter convicção. É Deus quem está falando comigo, é o Senhor que está falando comigo. Né? Ó Senhor Jesus. Você exercitar o seu espírito, né? Como eu já falei aqui, né? Tenha comunhão com o Senhor, busque o Senhor para Ele te dar espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que o Senhor quer transmitir especificamente para você. Essa semana já veio falando isso. A gente precisa ter intimidade com Deus, para que Deus fale comigo especificamente, não só de maneira generalizada, de maneira geral, mas que o Senhor ele possa ter essa liberdade de falar com você especificamente coisas da sua vida, coisas do seu dia a dia, coisas do seu trabalho, o que Ele quer te usar, o que Ele quer fazer por meio de você. Né? Cada um de nós é único, né? Cada um de nós tem uma função única diante de Deus. A gente precisa buscar no Senhor, né? Para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer. Né? Ó Senhor Jesus. Então, ouça o Senhor, creia no Senhor, né? Exercite o seu espírito para que Ele tenha essa liberdade de falar com você pessoalmente. Né? Ó Senhor Jesus, aqui fica esse encorajamento, né? Para que cada um de nós, né, possa não só ter esse nome de Deus no seu DNA, mas também possa ter o nome de Deus na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia, no seu viver, né? Invocando o nome do Senhor, Senhor Jesus, para que o próprio Deus possa colocar dentro de você também a vida divina. Isso vai fazer toda a diferença. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.